A paz do Senhor, amém, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Nós estaremos abordando agora humildade que abre portas, a parte 3. Está em Mateus capítulo 18. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Amém? E diz lá assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que ele se pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem um escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas foi apresentado um que se lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Amém? Vamos estar orando? Glória a Deus. Senhor nosso Pai, muito obrigado por essa maravilhosa palavra. Nós sabemos como é importante a nossa vida diante da Tua presença, como é importante nós estarmos agradando ao Senhor, sermos humildes o suficiente para reconhecer que nós precisamos da Tua misericórdia, que nós precisamos do Teu perdão, que nós precisamos da Tua
humildade, que o Senhor pode colocar em nosso coração humildade para desejar que outras pessoas também te conheçam, te adorem, te busquem, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo orgulho do nosso coração, não permita que nós, meu Pai, assim que recebemos do Senhor toda a honra, glória, poder, aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, a tua manifestação, o teu Espírito Santo, a tua autoridade, que a gente use essa autoridade para destruir pessoas, para acabar com a vida de pessoas, mas antes para convertê-las para ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, pois nós queremos ser encontrados diante de ti como meninos, meninos na fé, porém adultos, meu Pai, nas nossas atitudes, ações e no nosso espírito. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Ok? Glória a Deus. É interessante como a gente muitas vezes age, né, diante das pessoas, preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós. Nós muitas vezes servimos a Deus preocupados com a aparência. Isso é, nós vestimos uma personalidade que na realidade dentro de nós aquilo não existe. Nós agimos na frente das pessoas com falsidade. Nós fingimos que está tudo bem, fingimos que está tudo legal, fingimos que não tem nada, mas por trás nós estamos maquinando mal contra as pessoas, né? Então Jesus, ele chamou muito atenção sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós recebemos a autoridade de Deus, nós recebemos uma revelação de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos algo a mais que os nossos irmãos, muitas vezes, que estão começando, até aqueles que já estão há mais tempo, nós achamos que nós somos maiores do que essas pessoas. Por quê? Porque nós temos condição financeira, porque nós possuímos coisas, porque nós fazemos coisas, ou porque nós somos alguém. Nós, segundo a nossa ótica, avaliamos a nossa vida e achamos que somos alguém. Por quê? Porque nós usamos a medida de homem. Qual que é a medida de homem? É eu pegar o que eu tenho, o que eu sou, o que eu possuo, o que eu faço e comparar com pessoas com aquilo que eles têm, que eles possuem, o que eles fazem. Certo? Aquilo que eles são. Então eu pego aquilo que eu tenho, que eu faço e que eu sou. Comparo com alguém, com aquilo que ele tem, que ele faz e o que ele é, e aí nós usamos essa medida para comparar as pessoas. Então nós achamos que nós somos melhores que algumas pessoas porque nós temos mais, nós fazemos mais, nós somos mais que os outros. E Jesus aqui estava chamando a atenção dos seus discípulos para isso. Isso é, a nossa medida humana não é a medida de Deus. Deus não está preocupado com só o que nós temos, ou o que nós fazemos, ou o que nós somos. Deus está preocupado com o que nós sentimos referente a isso que nós adquirimos da parte de Deus e que Deus nos deu. Então, por isso que ele falou aqui, quem é o maior no reino dos céus? Aí ele chamou um menino, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos. Meninos diante de quem? Diante de Deus. Não estou falando, não é para você ser menino diante das pessoas, diante da tua fé, diante da palavra de Deus, das coisas espirituais. Não é isso. É menino diante de Deus. O que significa ser menino diante de Deus? É você ser humilde o suficiente para saber que você nunca vai ser maior que Deus. Nunca vai ser melhor que Deus. E deixar Deus te conduzir, o Espírito Santo de Deus te conduzir na tua vida. Ser menino pode se comparar como um filho que pega o seu pai na mão para andar com ele, vai pela rua, para ir para algum lugar, e ele confiantemente segura ali e confia que o pai está levando ele para algum lugar. Quantas vezes nós já saímos aqui, eu saio com meu filho e ele confiante de que eu vou estar levando para aquele lugar que nós combinamos, que nós vamos chegar naquele lugar. É esse menino que Deus exige de nós, Jesus está colocando aqui diante de nós. É você ser menino com Deus. É você permitir que Deus assuma o controle da tua vida, pegue na sua mão e te conduza para onde Ele quer. Porque senão você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Enquanto você for dono da sua vida, você decide o que é melhor para você, você escolhe o que é melhor para você, na realidade você está sendo orgulhoso com Deus. Então você precisa se tornar humilde nesse sentido com Deus. Entendeu?
Você quer ser maior no reino dos céus? Então deixa Deus te conduzir, deixa o Espírito Santo, deixa a palavra de Deus, deixa as coisas espirituais conduzirem você. Ainda que a tua carne esteja gritando, querendo se colocar acima das pessoas, querendo ser o maior acima dos outros. Por quê? Porque a nossa honra, a nossa glória, ela vem de Deus. É Deus quem nos justifica. Ainda que você, porque tem pessoas que pensam assim, né? Mas se eu agir assim, Ronaldo, se eu for como um menino diante de Deus, deixar Deus me conduzir, eu vou perder. Mas não perde, meu amado, porque Deus é quem dá autoridade para as pessoas. A autoridade não vem do que você tem, do que você faz e de quem você é. Deus é quem nos delega autoridade para viver certas coisas. E dependendo de certas situações, você vai se deparar com pessoas que elas vão querer passar por cima de você, que elas vão querer te humilhar, elas vão querer dizer que é melhor que você. Sabe o que você faz? Dá para ela, deixa ela. Dá corda ainda para ela. Fala, vai, meu querido, faça, pode realizar. Não tem problema. Por quê? Porque se Deus está com ele, ele vai ser honrado. Mas se Deus não está com ele, ele vai ser paralisado durante o caminho e você recebe a autoridade para realizar aquilo que ele não pode. Por quê? Porque Deus fecha a porta. A humildade que fecha a porta é você confiar em Deus para te conduzir naquilo que você tem, que Deus tem para você. E usar isso daí para que outras pessoas também se convertam para o Senhor. Se tornem meninos para Deus. Entendeu? A humildade que vem da parte de Deus é uma humildade diferente do mundo. Ser humilde no mundo é você ser pobre coitado, muitas vezes se colocar como aquele, não ter nada, não querer fazer nada, não sei o quê, todo mundo pisa, todo mundo humilha. O mundo, ser humilde, eles encaram como humilhado, uma pessoa que é humilhada. Mas para Deus ser humilde, é você considerar as pessoas melhor do que você, no sentido de querer que elas cresçam no reino de Deus. Não é ser melhor que você e você ficar se humilhando, não é isso. É você ser humilde ao ponto de permitir que as pessoas também façam as coisas, executem as coisas, seja alguém, ainda que ela não se enxergue como sendo aquilo. Você permitir que ela tenha contato com o Senhor e fazer de que, de alguma maneira, ainda que você precise se humilhar, Deus fala, não deixa ele fazer. Você sai do caminho e deixa. Por quê? Porque é a maneira de Deus trabalhar. Lá na frente, o Espírito Santo de Deus vai ministrar na vida dele. Se ele é orgulhoso, Deus vai tratar com ele. Se ele é arrogante, Deus vai tratar com ele. Deus tem a maneira de ensinar os seus filhos. Nós não precisamos assumir esse papel de Deus. Você não precisa ser Deus para as pessoas. Entendeu? Então, quando Jesus fala aqui, mas aquele que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas estão tão afastadas do Senhor, do Espírito Santo, da palavra de Deus, que eles agem de uma maneira menino como no mundo. Eles acham que eles podem fazer tudo, podem sentir tudo, tudo que eles fazem não tem problema. Eles acham que é igual no mundo. Que Deus não está no controle das coisas. Então o que você tem que fazer? Você tem que receber essas pessoas, mesmo elas sendo assim. Mesmo elas agindo assim. Por quê? Porque com o caminhar dela diante do Senhor, conforme ela for caminhando diante do Senhor, o Senhor vai tratar ela e vai trabalhar na vida dela para ela que aprenda o que é humildade vinda de Deus. E quando você faz isso, você se humilha diante das pessoas para que o reino de Deus cresça e a palavra de Deus cresça e o nome de Deus seja enaltecido na vida da pessoa, Deus abre portas para você. Então não se preocupe com isso, você não precisa se preocupar com as pessoas que muitas vezes agem de maneira como elas estão acostumadas a agir no mundo. Não se preocupe, deixa Deus trabalhar, confia no Senhor. As portas que Deus abre, ninguém fecha. O que quer dizer? Que se alguém fechar a porta que Deus abriu na tua vida e alguém fechar, não se preocupe, que Deus vai te colocar em uma porta maior ainda para humilhar essa pessoa, porque ela está agindo fora dos padrões de Deus. Ela não está entendendo que com Deus ele tem que estar no controle. Aí Jesus nos diz aqui sobre escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Quando nós convertemos as pessoas e falamos de Jesus, muitas vezes, eles ainda são imaturos, eles não têm entendimento da palavra de Deus, eles não têm um certo conhecimento no mesmo nível que você tem às vezes.
E às vezes a gente quer forçar a barra, a gente quer fazer com que as pessoas andem na mesma dimensão que nós. E não vai conseguir. Não vai conseguir nunca. Eles vão ter que passar pelo mesmo processo que você passou, eles vão ter que sofrer as mesmas coisas que você sofreu, eles vão ter que caminhar por aquele caminho que você caminhou para chegar aonde você está. Isso é ser humilde. Deus ele só abre a porta quando você enxerga nas pessoas alguém que ainda ela não é. Você não enxerga aquilo que ela é agora. Você não pode nunca enxergar as pessoas segundo aquilo que elas são agora. Você tem que confiar no que elas vão ser com o Senhor, naquilo que Deus vai fazer na vida delas. Então, toda vez que você não permite que as pessoas cresçam no Senhor, conheçam ao Senhor e dá oportunidade para que elas possam ter essa comunhão com o Senhor, elas terem esse encontro com Jesus, você está causando escândalo. Você está causando escândalo para essas pessoas. Por quê? Porque elas acham que dessa maneira que elas estão agindo é o correto. E você, como servo de Deus, não está tendo uma postura humilde para permitir que ela deixe desse jeito mesmo que ela está agindo. Deixa ela. Dá corda, faz ela crescer mais, faz ela buscar mais. Vai chegar uma hora que Deus vai tratar ela, vai pegar ela e vai falar, olha, do jeito que você está agindo não está certo. Não se preocupe, Deus é nosso Pai. Então, ser menino é isso, é você entender que todos nós somos meninos diante de Deus. Alguns filho pródigo, outros filhos que ficam dentro de casa, mas todos somos. E Deus vai tratar a cada um de acordo com a medida da sua fé. Então, ai daquele por quem o escândalo vem. Então, não permita que as pessoas sejam escandalizadas por causa de cargos, por causa de possuir coisas, por causa de ser alguém, por causa de fazer algo, só porque você faz melhor, ou você tem mais, ou você é, do ponto de vista espiritual, às vezes com mais maturidade espiritual do que a pessoa. Suporte, aguente, seja humilde e permita que a pessoa cresça no Senhor. Não escandalize elas, fazendo com que elas acabem se afastando do Senhor só para que você tenha e adquira coisas ou conquiste algo, ou seja alguém diante das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente quer tirar as pessoas do nosso caminho para que a gente tenha algo, ou para que a gente faça algo, ou para que a gente seja alguém diante dos outros. E Deus não quer isso. Deus quer que você corte isso, atire para longe, porque é melhor você entrar na vida sem isso que você está querendo. É melhor você entrar sem isso que você está querendo, que vai escandalizar a pessoa, do que você entrar nisso que você está querendo e perder, ser lançado no fogo eterno, né? Não é melhor? É muito melhor, né? Então, Jesus dá alguns exemplos aqui. Se o teu olho te escandalizar, arranca, mas não é o olho literal, meu querido. Não é o teu olho. Aqui diz, olha, melhor é entrar coxo, né? Olha lá, se o teu pé te escandalizar. Por que teu pé? A forma como você caminha, a forma como você anda diante das pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm ainda a maturidade espiritual. Jesus manda cortar e atirar para longe. Essas atitudes que você tem na tua forma de andar, na tua forma de fazer as coisas, escandaliza as pessoas. Lembra, defender a fé não é escandalizar. Você não tem que se conformar com as coisas que são ensinadas erradas. É você chegar ao ponto de afastar alguém das coisas de Deus para que você seja, então, caminhar do jeito que você quer. Quando Jesus diz sobre o olho também aqui, é a forma que você vê. Se o teu olho te escandalizar, você olha para uma pessoa e você sente inveja dela, você sente ciúme dela, tem sentimentos por ela quando você olha para ela, você tem que atirar longe. Porque é melhor você tirar isso da tua vida do que os teus dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Você vê com os dois olhos, né? Então não despreze as pessoas porque elas estão iniciando na fé, porque elas estão começando na fé. Existem pessoas que elas estão tão impregnadas da mentira do diabo, da idolatria, das coisas erradas que o diabo ensinou, que é difícil tirar delas, é difícil arrancar do coração delas essas coisas. Não para Deus. Para Deus não é difícil, mas para a pessoa abandonar essas coisas é difícil, entendeu? Mas Deus diz aqui que os anjos nos céus estão vendo a face do Pai dele. Então você imagina Deus olhar para você por causa de algo que você fez, com alguém que está começando a caminhar com o Senhor, porque você está preocupado com seus interesses do que com o do reino, e você escandalizar essa pessoa, e aí os anjos olham para a face de Deus e Deus olha e eles veem a face de Deus assim meio descontente.
que você acha que vai acontecer? Então diz aqui, ó, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. O que se tinha perdido? Os valores de Deus. A imagem e semelhança de Deus que o homem perdeu, os homens, as mulheres, as crianças, o ser humano. Então o ser humano ele perdeu os referenciais de Deus. Por quê? Por causa da religião mentirosa que existe hoje, da religião falsa hoje, em que ensina, deturpa a palavra de Deus. Eles não querem que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus e ensinam coisas erradas e diz que você não deve buscar a Deus. Você tem que buscar eles para poder conhecer a Deus. E aí o que aconteceu? Por fazer isso daí, as pessoas se perderam. As pessoas não têm mais referenciais de Deus. As pessoas, por confiar em homens, por confiar nessas pessoas que escandalizam a palavra de Deus, não são humildes, acham que conhecem muito, acham que porque tem muito, acham porque são conhecidos diante dos outros, eles estão destruindo a vida das pessoas e não salvando a vida das pessoas. Isso é, eles têm as coisas, mas usam isso para subjugar os outros, para colocar essas outras pessoas num patamar inferior, para querer dizer que eles são melhores no reino de Deus. E Jesus está falando assim que não. A visão dele, a visão dos discípulos dele, a visão daqueles que querem servir a ele, tem que ser para salvar as pessoas, salvar o que tem se perdido na vida das pessoas. Aquilo que ele anda debaixo de uma malignidade, de uma maldição, de coisas que não são de Deus, esse é o teu propósito como servo de Deus, salvar ele disso que ele se perdeu. Né? Então aqui diz, olha, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Então veja bem, o que é isso? É humildade. E muitas vezes nós somos assim, só porque nós temos uma certa quantidade de pessoas que nos seguem, nós temos uma certa quantidade de pessoas que estão no nosso ministério, nós temos uma certa quantidade que já nos dá aquilo que nós queremos, e aí nós desprezamos aqueles que estão se perdendo. E a visão de Deus não é essa. A visão de Deus é que todos tenham a vida eterna. Então não estou dizendo que você vai conseguir salvar essas pessoas. Eu estou falando que você precisa deixar claro para elas e descobrir qual foi o motivo real por que ela se afastou do que se perdeu. O que fez a ovelha, a pessoa que você conhece, se afastar? Por isso que muitas vezes quando nós evangelizamos, quando nós pregamos a palavra para as pessoas, nós precisamos realmente conhecer o que se perdeu na vida dessa pessoa. O que foi que ensinaram para ela que está errado? O que fez com que ela se desgarrasse de Deus? Que ela perdesse a fé em Deus, que ela deixasse de acreditar em Deus. E para fazer isso, você conseguir alcançar essas pessoas e trazer elas para o caminho do Senhor, você vai precisar de humildade. Se você não for humilde o suficiente, você não vai conseguir fazer com que essa pessoa volte para esse caminho que ela se perdeu. Está entendendo? Porque Deus tem prazer, olha, Deus diz aqui ó, que ele tem um maior prazer por aquelas pessoas que se perdem. Ai, mas Deus tem prazer nos pecadores? Tem. Deus tem prazer nos pecadores, naqueles que pecam, que se afastaram do caminho dele, que deixaram de buscar a palavra deles, estão sendo enganados pelo inimigo. Deus tem prazer nessas pessoas. Porém, Deus não tem prazer no que elas estão praticando. E nós, como servos de Deus, precisamos fazer elas voltarem para o aprisco. Aquilo que se perdeu na vida dela, você tem que pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me revela o que essa pessoa está precisando ouvir. Põe na minha boca as palavras para que eu possa falar aquilo que ela precisa ouvir e ela se converter para Deus. Não é para a tua igreja, não é para o teu ministério, é para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai conseguir tratar o coração dela. Nós não temos poder para mudar a vida das pessoas. Por mais que você tenha autoridade na terra, por mais que você tenha unção, não interessa, você nunca vai ter poder para mudar a vida das pessoas. Só Deus tem condições de fazer isso. E se a tua fé, a tua humildade não for suficiente para acreditar que Deus é poderoso para trabalhar na vida das pessoas, pela fé, você acreditar que isso vai ser feito quando você fala de Deus,
Quando você fala da palavra de Deus e deixar Deus trabalhar na vida dela, você não vai ver portas abertas. Você não vai ver portas abertas. Agora vou te dizer uma coisa, se você deixar o Espírito Santo te guiar para que essa pessoa se volte para Deus, cada pessoa que você converter para Deus, adorar o Criador, você vai receber galardão da parte de Deus. Deus vai abrir portas para você que você nem imagina, porque são tesouros nos céus que você acumula. Quando você tem essa visão, não importa o que a pessoa fez, não importa o que ela está fazendo, se ela vai para o inferno, se ela não vai para o inferno, se ela está na igreja, se ela não está na igreja. Você tem que ter esse desejo dentro de você, você tem que ter esse sentimento dentro de você, de ser humilde e querer que ela conheça a Deus. E Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento. Hoje nós vemos muitos líderes usarem a psicologia, usarem a autoridade que têm para usurpar o lugar de Deus, porque eles não são humildes, para roubar a glória de Deus, para chamar a atenção para eles da glória de Deus. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, a nossa parte é essa, é alertar essas pessoas que querem ser Deus na vida dos outros. Essas pessoas que querem ser Deus na vida dos outros e aqueles que estão afastados de Deus por causa dessas pessoas que estão desviando elas. Nós precisamos fazer com que elas tenham contato com o Espírito Santo, conheçam o Espírito Santo de Deus, conheçam a verdade que vem de Deus. Porque conhecendo a verdade de Deus, elas vão mudar, com certeza, se elas têm um coração voltado para Deus e estão sendo enganadas pelo inimigo, Deus vai converter elas, porque Deus está sondando elas o dia inteiro. Deus passa um pente fino nela o dia inteiro, meu amado. E nós não temos acesso a isso. Jesus continua aqui sobre as pessoas que apontam alguma coisa, tá? Diz aqui, olha, cadê aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, no 15. Diz aqui, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Então, isso que eu estou falando. A tua repreensão com as pessoas que pecam contra ti é com o desejo de que elas se convertam. Não é para condená-las, é para levá-las ao arrependimento, para que elas voltem a servir ao Senhor, para que elas mudem o proceder delas, os pensamentos delas, as atitudes delas. Porque se você conseguir fazer isso, olha, se ele te ouvir, você vai ganhar esse teu irmão. Mas se ele não te ouvir, aí você leva mais alguém, um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, quando nós evangelizamos, quando nós pregamos a palavra de Deus para as pessoas, elas não têm mais desculpa. Por quê? Porque eu preguei uma palavra para uma pessoa, ela não quis se converter, não quis ouvir. Outra pessoa pregou para ela. Outra pegou para ela, e outra pregou, e várias pessoas pregaram para essa pessoa. Então, são várias testemunhas de que ela ouviu a voz de Deus através da Bíblia, da palavra de Deus que foi pregada. E aí, como essa pessoa não quer se converter, tem que só interceder por ela, porque ele não quer escutar. Ele não quer escutar a igreja. Ele não quer escutar a palavra de Deus, ele não quer escutar o Espírito Santo, então você considera ele como se fosse quem? Um gentio ou publicano. Quem é um gentio e publicano? Uma pessoa que não quer servir a Deus. Somente isso. Deixa que Deus vai tratar a vida dela. E diz aqui, ó, que em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Qual a importância disso? Imagina um monte de pessoas reunidas, humildes no Senhor. Pessoas que não são arrogantes, que não são prepotentes, que não são pessoas que se acham alguma coisa, mas acreditam que Deus é na vida deles, através deles. Imagina essas pessoas reunidas com propósitos segundo o coração de Deus. Olha o que Jesus fala aqui, olha. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quando ele fala isso, ele não está querendo dizer qualquer coisa que você quer. Você está vendo? É feito pelo meu Pai. Então é qualquer coisa que esteja em harmonia com a vontade do Pai.
Aí tem pessoas que acham que eles vão pedir qualquer coisa que eles quiserem, estão com raiva de alguém, estão com ódio de alguém, vai lá, Senhor, mata aquela pessoa, destrói aquilo, faz ela falir, faz aquela empresa falir, tira aquilo dela, faz não sei o que, faz isso. Não funciona dessa maneira, meu caro. É a vontade do Pai. Então, se nós concordarmos com aquilo que é a vontade do Pai, você pode ter certeza que Deus vai ligar na terra. Porque onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, olha lá, em meu nome, não é no nome de qualquer Deus, Deus criado. Ali estou eu no meio deles. Então você vê a importância de você estar com o teu coração, a tua mente, a tua vida conectada com as coisas de Deus. Você viu a autoridade que Jesus está dando para nós? O poder que Jesus está dando para nós quando juntos nos posicionamos para fazer a vontade de Deus? E o que nós vemos hoje é muitos crentes agindo totalmente diferente. Os crentes não estão usando essa autoridade de Deus para que a vontade de Deus seja estabelecida e avance contra as portas do inferno. Ao contrário, eles estão se deixando seduzir pelas falácias do diabo, né? Que é os sofismas, as vozes que eles ouvem, e nutrem sentimentos contrários à vontade de Deus e acham que se unindo com pessoas com o mesmo pensamento e atitude, Deus está fazendo para eles, mas na realidade quem está agindo é o diabo. Porque se você está realmente agindo de uma maneira que você quer a destruição da pessoa e não a libertação da pessoa, então, infelizmente, você não está servindo a Deus. Ainda que a pessoa tenha feito coisa que é absurda. Se o teu propósito não é a libertação, não importa se ela vai ser liberta, se ela vai para o céu ou não, meu querido. Não é essa a questão. Não se preocupe se a pessoa vai para o céu, se ela vai, Deus vai libertar ela, se Deus vai levar ela para o céu. Não interessa. É você e o seu sentimento diante de Deus. É a tua humildade diante de Deus. Aí Jesus deu um exemplo aqui daquele senhor que perdoou a dívida do seu servo e ele foi lá e encontrou um outro servo que devia muito menos. E aí agiu com ele totalmente diferente daquilo que o patrão fez com ele. Ele devia muito mais, aí pegou um que devia menos e foi lá cobrar dele, mas ainda mandou prender. Isso é, ele teve um sentimento totalmente controverso com aquilo que ele recebeu. Então veja bem, Jesus ele veio e morreu por nós, pelos nossos pecados, entregou sua vida pelos nossos pecados, nos perdoou para que a gente tenha um tempo para ser liberto do pecado e viver segundo a imagem e semelhança dele. Aí você nutre sentimentos de querer destruir as pessoas à sua volta, de querer que elas morram, de querer que acabar com a vida delas, e não que elas sejam libertas. Como você acha que Deus vai agir com você quando ele está vendo você agir dessa maneira? Ele te perdoou, ele pagou tua dívida. Ele pagou tua dívida através de Jesus com preço caro, muito caro, o sangue do seu filho, a morte do seu filho na cruz. Aí você vai e começa a querer maltratar as pessoas que fazem coisas erradas contra você. Ao invés de orar por elas, interceder por elas, pregar a palavra para elas, evangelizar a vida delas, independente se elas vão ser salvas ou não, não é essa a questão. Não é o nosso papel de se preocupar com quem é ou não. Você não está sendo generoso com as pessoas, você recebeu de Deus algo grandioso, muito grande da parte de Deus, que foi o sacrifício de Jesus Cristo pela tua vida para que você seja a imagem e semelhança de Deus. Aí você se torna a imagem e semelhança de Deus, Deus te liberta de várias coisas, Deus trata a tua mente, trata o teu coração, trata a tua vida, te liberta das enfermidades, te prospera, começa a fazer coisas na tua vida. Aí o que você faz? Você quer se colocar acima das pessoas? Você quer começar a pisar naquelas pessoas que estão devendo para você? Que estão fazendo algo contra você? Esse não é o sentimento que Jesus está ensinando. Você precisa ser humilde para reconhecer de onde que você veio. Ah, mas Ronaldo, aí todo mundo vai fazer o que quer. Não vai, você prega. Prega contra o pecado, mas não deixa de amar ela. Não deixa de desejar, não deixa o teu coração se contaminar com ódio, com raiva, querendo a destruição da pessoa. Não se preocupe com a justiça e o juízo, Deus vai cuidar disso. Não se contamine com esse tipo de sentimento, seja humilde para entender, toda vez que você passar por essa situação, seja humilde para entender que Deus te perdoou. Então agora você não pode odiar as pessoas, você pode odiar o pecado das pessoas, você pode orar contra o pecado das pessoas, você pode pregar contra o pecado das pessoas, contra aquilo que elas estão praticando, contra a vontade de Deus, mas você não pode ter no seu coração qualquer tipo de sentimento contra essa pessoa. Deus está de olho no teu pensamento, nos teus sentimentos.
Você entende por que nós precisamos do sacrifício de Jesus? Para nos limpar dessas coisas, para nos limpar dessa natureza terrena. Porque senão a gente vai agir da mesma maneira, o mundo age dessa maneira, porque eles não conhecem a Jesus, que Jesus pode libertar eles disso. Deus já nos garantiu vida eterna, meu querido. Deus já nos garantiu prosperidade. Deus já nos garantiu tudo o que a gente precisa. Para que eu vou querer destruir as pessoas? Para que eu vou orar contra as pessoas? Para que eu vou odiar as pessoas? Eu tenho que odiar o que é a prática das pessoas, aquilo que eles fazem contra a vontade de Deus. É isso o teu trabalho. Não deixe que Deus fique contristado contra você, fique triste com as suas ações. Que Deus olhe para você, depois de tudo que Ele fez através de Jesus, e veja em você sentimentos que são contrários à vontade de Deus contra as pessoas que fizeram mal para você. Mas não é para você cruzar o braço não e deixá-las fazerem o que querem não. Você tem que ir para cima contra as portas do inferno. Você tem que guerrear contra essas astutas ciladas do diabo e pregar contra as mentiras do inferno. Prega mesmo, mas não tenha medo. Fale contra o pecado, aquilo que é o pecado. Mas mostre amor pelas pessoas. Mostre amor. Uma maneira de você não se contaminar é você ter a certeza que o juízo de Deus vai vir. Deus vai cobrar dela o sacrifício de Jesus que morreu por ela também. Ah, mas Ronaldo, ela não conhece a palavra, ela não frequenta a igreja. E aí? E o que tem a ver? A pessoa precisa frequentar a igreja para Deus fazer juízo? Não precisa. Se você pegar e meter a mão em algo que está dando choque, sem você saber que está dando choque, você mete a mão lá, você vai tomar choque? Não, eu não vou porque eu não sei. Claro que vai. Mesmo que você não sabe que está dando choque, você vai tomar choque. Por quê? Porque é um efeito que vem sobre a vida da pessoa. Independente de você querer seguir a Deus, de você querer adorar a Deus, de você querer buscar a palavra, de você querer acreditar em Deus ou acreditar em deuses criados, não interessa. Deus é justo juiz. Ele é juiz de toda a terra. Ninguém vai escapar da mão dele. Deus não tem religião. Deus não tem nenhum ministério. Ele não quer saber de qual igreja que você frequenta, se você tem carteirinha, se você não tem carteirinha, se você não busca a Deus, se você não quer nem saber da palavra de Deus, se você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer ter contato com o Espírito Santo de Deus, tanto faz. O juízo vem para todos. Aí diz aqui, assim vos fará também o meu Pai Celestial. Então, olha, o que você quer que Deus faça para você? Faça isso para os outros. Você quer que Deus te liberte dos pecados? Pregue contra o pecado. Você quer que Deus te cure? Pregue contra a enfermidade. Contra as pessoas que vivem falando que a cura está em outro lugar que não é no Deus vivo, o Deus Criador. Isso é perdoar as pessoas. Perdoar as pessoas é você não nutrir sentimentos malignos contra ela por causa do que elas fazem, mas nutrir sentimentos contra o que elas fazem. Isso, você não pode ficar parado diante disso. Você tem que evangelizar, você tem que pregar, você tem que ministrar, você tem que falar contra aquilo, denunciar aquilo que é contra a vontade de Deus, sem nutrir sentimentos contra as pessoas. Mas é possível fazer isso? Peça para Deus te dar isso. Você não vai conseguir por você mesmo. Você não vai conseguir. Se você for querer fazer na tua força, você não vai conseguir. O teu coração, a tua mente, o teu ser humano vai se sobressair e vai querer fazer justiça. Porém, quando você deixa Deus te conduzir, Deus te limpa. O Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Jesus, ele tira esse sentimento de você e Deus tira de você e leva para Jesus. Para o sacrifício de Jesus, sabe? Para Jesus que morreu por nós. Deus, ele tira isso de você e leva para Jesus. E isso fica como testemunha. Testemunha de que você não odiou a pessoa, que você não desejou o mal dela, que você não quis a destruição dela, mas que você odiou o pecado, odiou a atitude, odiou a ação e continua evangelizando contra e denunciando aquilo que é as coisas do inferno. Seja humilde. Quer as portas abertas na tua vida, portas que você nunca teve na tua vida? A humildade de Deus é isso. A humildade de Deus é isso. É você amar as pessoas e odiar aquilo que é contra a vontade de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, toma posse e Deus vai
em nome de Jesus, agir com você de maneira diferente. Deus não vai te entregar aos atormentadores. Deus não vai te entregar aos atormentadores, até que você pague o que você está devendo por ter nutrido ódio pelas pessoas. Deus quer que você seja liberto dessas coisas. Para isso que ele enviou Jesus. Para morrer na cruz por você. Se você for querer buscar em outra coisa que não seja Jesus, qualquer coisa que seja, você não vai aguentar o baque. Vai permanecer em você o sentimento contrário e você não vai conseguir vencer. A vitória, ela vem através do Senhor Jesus que morreu na cruz por nós. Para isso Deus enviou o seu Filho, amém? Toma posse em nome de Jesus e eu tenho certeza que Deus vai te perdoar de todo o coração, porque você está colocando o coração também de perdão para a vida das pessoas, odiando o pecado delas, mas amando elas e querendo que elas sejam libertas, curadas, tratadas e tenham um encontro com o Espírito Santo de Deus. Perdoe as pessoas, mas nunca perdoe os pecados. Não, como é que eu faço? Como é que eu mostro que eu estou perdoando os pecados? Falando contra. Que você não está perdoando os pecados. Você falando contra o pecado. Você ministrando sobre o pecado. Você mostrando na palavra de Deus. Você usando o Espírito Santo para que essas pessoas se convertam em nome de Jesus. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Amém, amém e amém.